concepção, fecundação, desenvolvimento do sistema nervoso. E aí, quando é que começa a vida? Essa é uma discussão bem importante, mas não é isso que nós vamos falar agora. Agora nós vamos revisar a embriologia, que tem tudo a ver, mas vamos agora para os conceitos. Bora lá revisar a nossa querida embriologia. Ao iniciarmos a nossa revisão de embriologia, é sempre importante você pontuar que esse assunto pode ser colocado como embriologia comparada. Mas comparada com o quê? Comparada entre os diferentes animais dos diferentes filos. Então, a gente começa vendo a embriologia com os tipos de óvulos e depois com os tipos de clivagens. Então, os diferentes tipos de óvulos são, primeiro deles, aqui ó, óvulos do tipo oligolestos, aqueles que têm pouco ou nenhum vitelo, com uma distribuição homogênea. Este tipo de óvulo apresentará um tipo de clivagem holoblástica ou total, onde ele divide a célula por inteiro. E as células originadas são todas de mesmo tamanho, dando origem a uma clivagem do tipo igual. Os organismos que apresentam isto são eles: poríferos, quinidários, plateumintos, protocordados e mamíferos. Os óvulos do oligolesto também podem ser chamados de isolestos ou alécitos. E as células formadas em uma clivagem são os chamados blastômeros, que são células jovens de alta atividade metabólica e são indiferenciadas. Tu pode chamar elas de células totipotentes. O segundo tipo de célula, segundo tipo de óvulo aqui, são os heterolécitos. Heterolécitos também chamados aí de telolestos incompleto. Esse tipo de óvulo, ele tem uma distribuição desigual de vitelo. Tanto que nessa distribuição desigual de vitelo, o que acontece? Opa, deixa eu só trocar o tamanho da ponta da caneta aqui para ficar melhor. Nessa distribuição desigual de vitelo, o que acontece aqui é que ele forma dois polos, né? O primeiro polo, chamado de polo animal, onde está o núcleo, e o segundo vegetativo. Então, polo animal, polo vegetativo, tá? Esse tipo de óvulo, depois de ser fecundado, fará um tipo de clivagem holoblástica, só que desigual. É desigual porque ele tem o que aqui nesse caso? Uma distribuição desigual de vitelo. E ele forma dois tipos de blastômeros com tamanhos diferentes. Os menores chamados de micrômeros e os maiores chamados de macrômeros. Seguimos, porque o próximo tipo de óvulo é o óvulo do tipo telolécito. Esse óvulo do tipo telolécito, ele também tem um tipo de clivagem aqui, porque é característico depois de fecundado, porque ele tem um núcleo separado do restante do vitelo, certo? Pela chamada cicatrícula ou disco germinativo, ó. Disco germinativo. Então, esse óvulo, depois de fecundado, esse óvulo do tipo heterolécito, ele faz uma clivagem do tipo meroblástica. Por quê? Porque ele não divide a célula inteira. Então, ele faz um tipo de clivagem do tipo meroblástica discoidal, porque as clivagens serão só e somente olha aqui, ó, no disco germinativo. Encontramos organismos que fazem esse tipo de clivagem. Moluscos do tipo cefalópodes, a grande maioria dos peixes, répteis e aves. E no final, temos óvulos do tipo centrolécito. Esse tipo de óvulo centrolécito, ele é muito interessante porque ele tem todo o vitelo ao redor do núcleo.
Então ele também faz uma clivagem do tipo meroblástica, só que os núcleos e os blastômeros se formam na superfície das células, fazendo um plano de desenvolvimento de clivagem superficial característico para artrópodes. Então, ao estudar essa parte da nossa aula, é importante que você saiba os tipos de óvulos, os tipos de clivagens respectivos e quem os apresenta. Tá? Então, pontue esses 3 detalhes: tipo de óvulo, o tipo de clivagem respectiva e quem são os animais pertencentes a cada um desses grupos. Certo? Então, vamos continuar aqui com a embriologia. Agora, vamos revisar as 4 fases do desenvolvimento embrionário, iniciando com a fase denominada de, olha ali, morulação, que numa morulação há o desenvolvimento de uma mórula, estrutura embrionária que é caracterizado por formar uma massa compacta de células, ou seja, um maciço de células sem cavidades. Esse maciço de células conta com mais ou menos 16 a 32 células, que são células indiferenciadas, certo? Células que são indiferenciadas, só melhorar isso, aqui ó, células indiferenciadas, que a gente conhece elas popularmente como blastômeros, tá? As famosas células tronco, né? Então, aqui o que a gente tem? A gente tem o seguinte, seguindo na nossa revisão, a gente sabe que esses blastômeros, essa mórula, ela tem mais ou menos o mesmo tamanho do zigoto, tá? Mais ou menos o mesmo tamanho do zigoto. Por quê? Porque as divisões celulares agora elas são tão rápidas que não dá tempo das células aumentarem o seu volume para se dividir. Mas isso tem um porquê. Essas células vão se dividindo e já vão assumindo o tamanho das células no qual elas irão se diferenciar. Agora, o segundo tipo, a segunda fase do desenvolvimento embrionário, está aqui ele, ó, blastulação. E a blastulação se caracteriza por desenvolvimento de uma blástula. É nesse momento em que a mórula, ela começa a absorver ou secretar líquidos e passa pelo que a gente chama de um rearranjo celular, caracterizando então uma esfera oca, onde a primeira cavidade do embrião será denominada de, olha lá, de uma blastocele, revestida por uma única camada de células que é a blastoderme. Só que a gente sabe que nos mamíferos a gente não chama de blástula, e sim de blastocisto. Porque lá vai ter o trofoblasto, que vai originar a placenta, o embrioblasto, que vai originar o embrião, enfim. Depois, nós temos aqui a gastrulação, que vai originar uma gástrula. Então pensa comigo, se essa é a fase a gastrulação, você deve lembrar que ele vai fazer o quê? Iniciar o desenvolvimento de um sistema gástrico, um sistema digestório. Pois bem, mas é nessa fase inicialmente que se forma, e bem importante essa informação, inicialmente a formação dos folhetos embrionários, que começa com a ecto e com a endoderme. Em seguida, a blastocele é substituída pelo arquêntero. Olha lá, a blastocele é substituída pelo arquêntero e este arquêntero vai originar, consequentemente, o tubo digestório. E depois, lá embaixo do embrião, isso é bem legal que eu vou falar agora, ó. Lá embaixo do embrião, na reposição ventral, sobra um poro. E este poro aqui, ó, é o chamado blastóporo. Só que tu tem que lembrar que esse embrião ele é alongado agora, ó. Esse embrião ele tá alongado, ele tá assim, ó. Deixa eu melhorar isso. Esse embrião ele está alongado, certo? E o que acontece é que este blastóporo ou ele dá origem à boca,
dando origem então aos indivíduos que são protostômios, ou dará origem ao ânus, no caso dos deuterostômios. Tem que lembrar dos animais quem são eles. Deuterostômios somente equinodermas e cordados. O restante é tudo protostômio. E a última fase é a neurulação, que vai formar uma neurula, que é o início da formação do sistema tecido nervoso. A partir do quê? A partir de um tubo neural, que obedece uma sequência de formação via região dorsal, placa, sulco, tubo neural. Então, ó, placa, sulco, tubo neural. É nessa fase também que há de se formar o terceiro folheto embrionário, a chamada mesoderme. Então, presta atenção agora. Se não se formar a mesoderme, este indivíduo será classificado como diploblástico, poríferos e quinidários. Se ele formar o terceiro, triploblástico, a partir de plateumintos. A mesma coisa vale para o celoma. O celoma é uma cavidade que se forma na mesoderme. Só que se não se formar o celoma, esses animais serão chamados de acelomados, poríferos, quinidários, plateumintos. Se abrir uma cavidade entre endo e mesoderme, é um pseudocelomado. Aí são só e somente só os nemateumintos. E se for celomado, bom, a partir daí o restante dos animais são todos celomados. E o último, e a última característica, é a notocorda, que aparece nos cordados, que é o primeiro eixo de sustentação do embrião, formado por um bastão rígido, porém flexível. Estas foram as fases do desenvolvimento embrionário. Histogênese ou organogênese. Outra revisão importante para ti dentro da embriologia, porque é um dos assuntos mais cobrados nas provas. Ou seja, o que cada folheto embrionário irá originar. Então começamos aqui com a ectoderme. A ectoderme há de originar, então olha lá, epiderme, o primeiro tecido que forma a nossa pele, os seus anexos embrionários, glândulas, pelos, unhas, o revestimento de boca e ânus, o esmalte dos dentes e todo o sistema, tecido e sistema nervoso. Em seguida, temos a mesoderme. Bom, a mesoderme, ela vai formar então a segunda camada na nossa pele, que é a derme, e a terceira também, que é a hipoderme. O tecido que forma o revestimento do nosso coração, que é o pericárdio, o do pulmão, que é a pleura, a da cavidade abdominal, que é o peritônio, vai formar ossos, músculos e ainda por cima, tu pode colocar na tua anotação aí, cartilagens. Vai formar ainda um sistema que é o sistema circulatório. Com quem no sistema circulatório? Vai formar o sangue, vasos sanguíneos e vasos linfáticos. Por fim, vai originar também todo o sistema, dito sistema urogenital, o sistema urinário e o sistema reprodutor. Estando aqui, ó, os rins, a bexiga, porém, o revestimento interno da bexiga é ectoderme. Agora também os testículos e os ovários. E por último, temos aqui a endoderme. Endoderme esta que agora irá originar, vamos lá, irá originar, então, as glândulas anexas ao sistema digestório. Quem são elas? O fígado, o pâncreas, glândulas salivares, intestinais, estomacais. Então, nós temos aqui o fígado, o pâncreas, glândulas salivares, glândulas entéricas e glândulas gástricas ou estomacais. Depois, o pulmão e as brânquias. Todo o revestimento também de bexiga e do sistema urinário.
Então, o revestimento interno, eu acho que eu falei revestimento interno antes da bexiga, é revestimento externo da bexiga, é ectoderme, e o revestimento interno é endoderme. Então, vamos lembrar, agora eu vou corrigir isso, vai ficar melhor. Então, na bexiga, esse é um ponto importante, tá? E por fim, o epitélio que reveste internamente todo o tubo digestório. Certo? Então temos aqui mais uma parte da nossa revisão de embriologia, num dos conteúdos que é um dos principais dessa revisão. Certo? Então temos aqui a histogênese ou a organogênese. Chegou a hora de nós revisarmos os chamados anexos embrionários, que por conceito são todas aquelas estruturas que auxiliam no desenvolvimento do embrião, mas que não fazem parte do corpo do embrião. O primeiro dos anexos embrionários está aqui, e é o chamado saco vitelínico. Saco vitelínico esse que tem como função promover o armazenamento de substâncias nutritivas. Claro que nos indivíduos que são placentários, ele será rapidamente substituído pelo cordão umbilical. Agora, o segundo anexo embrionário é o alantoide. Muito bem? O alantoide vai ter duas funções. A primeira delas, armazenar as excretas nitrogenadas. Vamos lembrar das excretas nitrogenadas? Amônia, ureia, ácido úrico. E no final, ela vai ter função respiratória. Córium. O córium é o último dos anexos embrionários, que ele reveste todo o embrião e todos os anexos embrionários. Então ele vai ter uma função de proteção mecânica contra impactos mecânicos, uma proteção térmica e ainda por cima uma proteção contra patógenos. Só que pensa comigo aqui. Como ele é o último dos anexos embrionários, a difusão de gases do sistema respiratório feito pelo alantoide tem que passar pelo córium. Então o córium também auxilia isso. E ele pode aparecer com um nome único quanto à respiração, como chamado alantocóreo. Quando ele falar em alantocóreo, é porque ele está falando na função respiratória. Tá? Próximo deles, alantocórdio também. Próximo deles é o amnion. O amnion foi o grande anexo embrionário que trouxe avanços importantes na evolução dos cordados, porque o amnion aparece a partir de répteis e está presente em aves e mamíferos também. E ele é um anexo embrionário que está diretamente ligado ao embrião. O embrião está dentro do amnion, então em uma cavidade amniótica, preenchida por um líquido amniótico. Então, ele protege o embrião e possibilita a ele um desenvolvimento fora de um corpo de água. Então, ele protege contra uma desidratação, mas também confere proteção mecânica, térmica e contra patógenos. O último dos anexos embrionários é a placenta, que esta placenta, junto com o cordão umbilical, que estabelece uma relação feto-materna, possibilita a este embrião proteção. Por quê? Porque ele pode levar a ele anticorpos, por exemplo, nutrição, oxigenação, promovendo a respiração e eliminação de restos metabólicos. Certo? Então, estes foram os anexos embrionários. Estuda porque é importante na tua revisão. Chegando ao fim da revisão de embriologia, é importante você saber diferenciar os tipos de gêmeos. Então vamos lá. O primeiro tipo de gêmeos aqui são os gêmeos chamados de gêmeos univitelinos, ou monozigóticos, ou gêmeos idênticos. Esses gêmeos, eles são oriundos da fecundação de um espermatozoide e de um ovócito, originando um único zigoto, que sofrerá clivagens, irá formar um embrião e essa massa de células embrionárias irá se separar.
ou seja, ele vai formar 2 embriões. Então é obrigatório, neste momento, que ele forme, então, aqui, 2 meninos ou 2 meninas. Você nunca vai ter um casal, porque eles são gêmeos idênticos. E o segundo deles está aqui, bivitelinos, dizigóticos ou irmãos fraternos, que são oriundos da fecundação de 2 espermatozoides e de 2 ovócitos. São 2 fecundações independentes que acontecem simultaneamente em um mesmo período gestacional. Então ele vai formar 2 zigotos e vai formar 2 embriões, que serão geneticamente diferentes. E é por isso que nessa condição ele pode formar 2 meninos, pode formar 2 meninas, ou ele pode formar um menino e uma menina. Certo? Então esses foram os gêmeos. Valeu por mais uma aula, valeu por revisar aqui junto comigo a embriologia. Até a próxima aula!